vários irmãos de outras congregações. Aí de lá, fui visitar umas irmãs da mãe. Eu sei que nós chegamos aqui, tomamos banho e fomos pro culto lá. Então foi o dia todinho. Estava tão cansada que eu disse, não, vou me embora. A gente estava como é que se diz? Pronto para morrer no Senhor. Olha, aquele dia eu estava Então vamos orar. Senhor Deus, somos 4 y Dios está cuidando de nós, para escuchar nuestras oraciones que nosotros hacemos con el amor de Dios siempre, ¿no? Siempre pensando en Dios y agradar a Él. En nombre del Señor, amén. Cântico 37. Página 37. Página 37. 37. Quem sabe sim? Deixa eu ver qual é. Dá para gente ler? Já tem página 37? Tem. Tem, tá aqui. Qual é o cântico? Onde cruz? Lá embaixo. Sim. Sei. Achou? Qual é? Rude Cruz. A mensagem da cruz. Rude Cruz erigiu, dela dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E da glória dos céus, o poder de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz,
até morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. O 40, página 40, eu creio que vocês sabem isso. Cântico 570. Dois cânticos que valem fala sobre o fim da nossa vida, né? Esse cântico. Como a gente realmente era. Aqui eu ia cantar na pregação, mas eu nem tinha lavado. Não tinha ouvido nada. Ao findar do amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino terá tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Isto é 4. Tua alma manchada não pode ver o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Pois é, esse cantinho de falou. É uma pregação, canto. Pois é. E eu estou aqui para realmente. A minha perna aqui, que eu estou sem meia, minha veia está doendo. Não, pode ficar à vontade. Eu estou aqui para me ouvir, né? Também hoje.
só à direita aqui. Não, tranquilo. A minha meditação, né, eu espero que a minha seja a última, porque é um capítulo todinho. Capítulo 6. Aí eu quero que vocês. Quem é que vai começar? Começa tu aí, Antônio. Eu Não meditou. falei nada para mim meditar. Eu estava com meu tio, que É a crente. leitura da semana, viu? Essa semana. Aham. Aí morrer de fome, meu bem, vai ficar desnutrido. Tem que ser. Nós estávamos lendo Filipenses. Vou lá na mãe. Meu tio é crente, do interior. Né? Pronto, tá ótimo. Compartilha a leitura de vocês lá. Filipenses. Vou ler aqui o versículo 2 do 1 até o 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, Filipenses 2. Capítulo 2. É. Certo. Capítulo 2, versículo 1. Começar. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entrenados a afetos e compaixões, contemplai meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera uns aos outros superior de si. Não atente cada um para que propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus. É o que vocês falaram lá no seu tio, é? É, É da igreja? É da igreja? ele é congregação cristã. Eita, a congregação cristã é pesada. Aí É antiga, né? ele estava falando lá as coisas da. É quase igual à igreja de Cristo. Os cânticos
não tem músico, não tem instrumento, não existe dízimo, só oferta. E acho que a única coisa que diferencia assim, que a mulher usa o véu. Até a igreja do véu, né? A igreja, essa igreja ela saiu de dentro da igreja de Cristo por causa da doutrina do véu. Que é uma conduta do povo lá de Corinto, né? Porque tinha uma situação que as prostitutas, elas tinham os cabelos curtos, né? E ela, como tem um cabelo curto, todo mundo que via sabia que aquela mulher era prostituta, mas muitas delas estavam se convertendo ao cristianismo. E Paulo manda, né, que ela coloque o véu, né? Mas o verdadeiro véu é o cabelo da mulher. Pronto. Mas Certo. Aí ele explicou alguma coisa aí desse texto? Ele queria mostrar aqui era o versículo 10, o versículo 10, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho e os que estão no céu e na terra, debaixo da terra. Ele queria mostrar isso estava querendo mostrar para minha mãe. Falando para minhas irmãs, que a gente tem que estava falando que a prioridade da vida aqui na Terra não é a luta terrena, é a luta da carne contra o espírito, né? E ele estava dizendo que todo joelho se dobra. Então a gente tem que viver constantemente. E ele estava falando que nós oramos pouco. Que antigamente Elias orava 3 dias. Né? Era isso que ele estava dizendo. é bem interessante. É porque ele estava enfatizando, né, sobre o morrer humano. Né, viver mais o cristianismo, né, e menos a matéria. Muito bom ali o pensamento dele. E ele enfatizou que todo ser humano, todo joelho na terra vai dobrar. Como sempre, o pessoal lá em casa puxa para religião, né? Aí ele falou, né? Ele mesmo falou. Não é religião que Jesus Cristo procura. Ele procura um coração limpo e quebrantado. Então, que seja católico, seja qualquer um, né? Que leia, faça suas orações e que dobre seus joelhos. Né? Eu falei, não, mas aqui em casa o pessoal é cheio de tradição, quer saber de santo. Tá? Aí ele falou, com medo de errar, vai logo deu certo, vai no maior. É só um ponto, né? Por exemplo, lá em Efésios, abre aí, Efésios bem vizinho. Capítulo 4. Versículo 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, do qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Exatamente. Aí ele vai dar um chamamento. Né? Por exemplo, o mesmo escritor que escreveu Efésios, ele escreveu o Filipenses, que é o apóstolo Paulo. Né? E o apóstolo Paulo, ele deixa aqui, nesse capítulo 2, bem interessante, no capítulo 2, que você enfatizou, dizendo aqui, ó, completai a minha alegria. Qual versículo? Capítulo 2, versículo 2, certo? Completai a minha alegria, de
modo que pensai a mesma coisa. E tenha o mesmo amor. E seja unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Né? Então, o apóstolo Paulo, nesse versículo aqui, ele enfatiza que a gente tem a mesma mente. Aquela coisa de unidade, né? De Unidade, a mesma união. E aqui em Efésios, ele enfatiza que existe um corpo. É muito bom a gente pensar, assim, é muito orgulho, né, da nossa parte. Pensar que o católico que não tem batismo verdadeiro, que não obedece a Bíblia, né, só porque tem um coração voltado a Deus, vai ter misericórdia. Aí fica uma falha. Ou falha de Deus, Fala do outro. ou falha do outro. E Deus não fala. Aí, por exemplo, aqui no 4, ele vai enfatizar uma coisa bem interessante. Ele diz, só existe um corpo. E esse corpo, né, é o corpo de Cristo. É aquele que anda segundo o cabeça. Né? Por exemplo, se o cabeça, ele enfatiza, dá os mandamentos dele antes de subir ao céu. Por exemplo, quando ele estava, antes da morte dele, valia todo tipo de salvação. Valia todo tipo de salvação, valia. Mas depois que ele diz, Pai, está consumado, aquela salvação que existia na antiga aliança, ela pereceu, ela foi consumada. Né? E foi preciso nascer um novo testador, que é Cristo Jesus. E ele, no momento que ele ressurgiu, de novo, mais uma vez aqui, ficando no nosso meio, mas agora em espírito glorificado e homem glorificado. O que ele deixa de mandamento? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, aí ele deixa todos os mandamentos. Né? Que agora eu tenho que andar através dele. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que ser longano, tem que ter sabedoria. Né? Para não espantar a caça, mas não acolher aquilo como se não é verdade. Mas se não é verdade, é uma coisa boa e bonita de se pensar, né? Até eu acho que seu tio seu tio estava falando, por ele estar assim no meio de muita gente, uma vez ele quis ser simpático, né? Então ele disse que todo caminho leva para Deus, basta ter um coração. Isso não é verdade, biblicamente não. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando até mesmo Jesus falou, né, que o caminho tem dois caminhos só, né, um largo e estreito. Então não tem vários caminhos que levam a Deus, né? Senão Jesus nem precisava ter vindo, nem precisava nem ter morrido. Porque baixa o coração bondoso que vai estar na presença de Deus aprovado. Então isso realmente é uma mentira de Satanás. Agora é claro que Jesus não veio pregar uma religião, ele chamou um povo, né? Um povo para segui-lo, para obedecê-lo. O convite até hoje está sendo feito, né? Enquanto existe vida aqui na Terra. Por exemplo, de acordo com o que, vamos ler aqui o Efésios, né? Efésios 4:4. Há somente um corpo, por exemplo, o corpo do Senhor e um Espírito. Só há uma maneira de receber o Espírito. Há também, por chamado, numa só esperança. Qual é a nossa esperança? Na vocação. Há somente um Senhor, uma só fé, porque existe vários tipos de fé. Existe a fé, né? Uma só fé e um só batismo. E um só Deus e um só Pai, sobre todos e age por meio de todos. Então, se existe, a palavra está dizendo, só existe um batismo,
E é o bíblico, né? É aquele que leva a pessoa ao arrependimento, mostra o estado, a gente mostra o estado espiritual que a pessoa está, e a pessoa diz, não, eu quero me batizar. Eu vou me batizar. Aí a gente pergunta, por que tu vai se batizar? Não, porque eu estou com pecado. Eu manchei um dia aí, eu pequei, e lá eu vim só acumulando pecado. Por isso que eu preciso desse batismo. Então, uma criança, ela não tem condição de dizer que é um pecado. Que quer mudar. Que quer mudar. Se arrepende. Então, aí a gente vê, né, vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus, mas vamos corromper o ensinamento que o cabeça deixou para o seu corpo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Mas foi bem bom analisar e bom a gente conversar sobre esse ponto aí. Porque nem é a família da gente. A gente tem que ficar sempre com o escudo levantado. Certo? É porque, tipo assim, eu sempre falo, até aqui pro meu marido chileno, às vezes eu falo pra ele, olha, quando você fala a verdade, porque, por exemplo, eu tenho um filho de uma denominação, meu filho, né? Da Igreja Batista. E quando eu vejo coisas erradas, se eu estou ali vendo e a gente está conversando, eu vou dizer, olha, isso aí está errado. Aí, às vezes, ele, o Arminio, diz, mas não é porque a senhora fala demais. Eu digo, olha, quando eu estou falando, eu estou dando a oportunidade a ele, nem que seja lá na frente, se lembrar do que foi ensinado, o Espírito Santo tocar no coração dele, porque ele foi batizado nas águas do verdadeiro batismo, e ele acorde para ver que está no caminho errado. Mas se eu me calar, acabou, não tem esperança, e eu ainda estou ferrada também, porque eu estou conivente com o pecado dele, entendeu? Isso aconteceu, sabe o que, Antônio? Porque ele vai sempre para Capistrano, né? Pregar lá, meu filho, é evangelista lá. Aí ele faz tudo lá. Ele canta, ele ora, ele prega, tira ceia, tudo. Aí eu disse, por que é tudo você? Perguntei, né? Até por curiosidade mesmo, porque eu pensei que aqueles homens que estavam lá, como 4, 5 homens, eram tudo visitantes. Aí estava certo, né? Mas ele disse, não. Aí eu perguntei primeiro, Juan, aqueles homens são todos membros da igreja? São. Então por que só você faz as coisas? Não, porque é o regime da igreja. Aí eu falei, e o regime da Bíblia? Você já olhou para ver como é? Porque nas escrituras não tem? Não leva um salmo, não leva um cântico. Tem a dinâmica de outros participarem. Aí ele, mas esse é o sistema da igreja e eu sou pago por eles. Aí eu, que pena, né? Porque quem paga o seu salário no final ainda é Cristo. Porque está pagando por meio dos homens, né? Mas você está sendo servo da igreja e não do Senhor. Então essas coisas chocam, enfurece, mas tem que ser dito. Não posso me calar, né? Realmente é Eu, como para a Fernanda, minha filha, teve câncer quando era pequena, nós fomos muito na igreja batista. Aí a Rose vê tudo com olhos de erro crítico, né? Aí nós íamos lá para Desembarcador Moreira. Lá o pastorzão chegava num carrão mas ele, algumas vezes que ele atendeu a gente, ele falou coisas muito bonitas, né? Mas era uma pessoa que vivia num luxo, patamar de vida até fora da realidade dos fiéis, pago Pelos fiéis. né? Não fazia nada, era só pastor, claro, né? Mas mantido pela igreja. E se a gente olhar o pastor da Bíblia, né? Que até o irmão Antônio ele leu, lá em João, diz que o pastor
pastor dá vida para as ovelhas. Mas aí as ovelhas que dão vida aí, né? Não, mas é assim, mas é isso mesmo. O pastor dá vida para as ovelhas. Não é, lá era vida literal, certo? Literalmente. É. Mas eu dar vida pelas ovelhas, eu saí na segunda-feira lá de casa, cansado, sabe? Problema. Ele tem um problema lá nos montanhas, não é? No telefone, não, o que está acontecendo? Você está querendo desistir? Isso é estar dando a vida para as ovelhas. Você, altas horas da noite, aconteceu isso. Vamos lá, apoiar. Isso você está dando a vida para as ovelhas. Não, e o meu filho, nessa mesma conversa, nessas conversas que a gente tem de vez em quando, né? Ele falou também sobre isso aí, ele disse do dízimo, né? Ele disse, não, sem querer, o bichinho solta sem querer. Por isso que ele fala, tu quem crê queira. Eu digo, não, porque quando ele fala, dá a oportunidade de eu ensinar, né? Aí ele disse que o pastor descobre quem está dando pouco nas ofertas. Eles sabem. E aí eles vão atrás. Eu digo, mas quando o irmão está com algum problema, falando com o meu filho, né? Tá com problema, assim, não vai para os cultos, tá faltando. Ele vai lá saber. Não quando ele vê que as ofertas tá faltando, ele já sabe que tem alguém com problema. Aí ele vai lá. Ele diz, quer dizer que tem um controle, né, irmão? Não, Do que você dá e do que você não porque dá. tem, na denominação, parece que tem um carné, né? Vão sondar realmente quanto é que você ganha, vão lhe dar um carné de acordo com o que. Então, o mês de fevereiro lá, se não for pago, tá lá. Vai saber. Aí você não vai ter o direito de cear, porque você está em pecado. Isso é religião. Isso aí é. Pronto, Né? isso aí é que é religião, e isso aí Deus não veio, realmente Jesus não veio Exatamente. estabelecer. Mas estão usando o nome dele. Né? Mas estão usando. Pronto, vai meu marido. Esta semana li duas histórias. Opa! Foi livrado do companheiro Daniel na fornalha, né? Certo, Daniel. Daniel na fornalha. Daniel, né, foi da fornalha, né? Que foram jogados no fogo, né? Foi esse mesmo, foi? Eu leí, só que muito longe para ler, né? Esse aqui é o Daniel. Aí na leitura expliquei que colocaram 3 adentro da fornalha, né? Uhum. E a fornalha foi esquentada 7 vezes mais que o normal. Para queimar mesmo, né? Uhum. Até a alma, né? Só que o rei falou, se você acredita em Deus, Deus vai salvar você, né? Uhum. E aí passou o tempo, colocaram 3 lá dentro, né? E daqui a pouco havia 4 conversando lá dentro. Ainda passeando. Ainda passeando, a fornalha 7 vezes mais quente. O texto é bonito, né? Bonito, Diz que né? estava passeando, né? Passear, turista lá dentro. Com fogo, né? E aí? E a fé, né? Uhum. A fé em Deus, ele tinha tanta fé que porque eles foram praticamente para a morte, né? Porque fogo não brinca, né? Uhum. Pero Deus protegeu ele, né? Não aconteceu nada, né? Nem o cabelo queimou nada, nem o cheiro da fumaça saiu, né? Esse é fé dele também, porque eles falaram, Deus, você sabe, cuida de nós. E Deus cuidou, né? Amém, né? Bonita a história, né? Essa história aí, ela é uma história com H, né, maior, né? Porque é uma história que Deus mostra que ele é fiel. Né? Esse rapaz, o Daniel, o que aconteceu com ele? Ele não quis se prostrar diante da imagem estabelecida. Disse que só adorava um Deus. Só um Deus. Ao ponto de as pessoas sacarem ele já moraram dentro da prisão. Foi. O que ensina para nós? Fé, né? É o que mais
Não se deve dobrar. Nada estava abalando aquele jovem. E é interessante, Daniel teve 2 casos, foram do da fogueira e dos leões. foi. E hoje já foi no final da vida, não foi? Dos leões mais na frente. El león también mira la historia de los leones. Então, olhando essa situação, que como o senhor falou que ficou 7 vezes mais quente, quando foram rebolar as pessoas lá dentro, né, matava aqueles que estavam rebolando as pessoas lá dentro. Então, que E morreu porque estava jogando eles. exatamente. E para você ver essa situação, o que Deus deixou, né, para aquele mundo. Por exemplo, esse jovem que chegou lá, né, ele foi para a Babilônia e não se contaminou com coisa nenhuma. O rei ofereceu, disse, olha, eu quero esse jovem mais bonito, mais forte, eu quero aqui comigo. Aí o que aconteceu? Disse, não comia carne, qualquer tipo de carne. Né? E lá os babilônios comiam todo tipo de carne e se contaminavam. Né? Para o judeu era uma contaminação. Então o judeu não aceitou. E ele foi fiel. Isso saindo da sua paleteira, do seu estabelecimento. Né? Mostra que nós estamos aqui dentro da igreja e lá dentro da igreja somos uma coisa e lá fora tem que ser a mesma coisa. Se a gente for a mesma coisa, Deus vai ser fiel em todas as situações. Muito bom esse texto. O meu, a senhora está lembrando? Eu tenho rapidinho o meu. Aham. Eu estou lendo Números. Aí Números é no Velho Testamento. Números 3 é a história muito conhecida também. Mas uma coisa me chamou a atenção hoje dessa história, né? É a história dos espias que foram enviados para Canaã. É Números 13. É pertinho de Deuteronômio. Você já achou, pode só achar o 13. E o que me chamou a atenção foi primeiramente, quando o texto começa dizendo que Deus, o Senhor, disse a Moisés, envia homens que espia a terra que eu vou dar. Essa palavra me chamou muita atenção. Eu vou dar, olha, manda eles olhar a terra que eu vou dar. Então, não é aquela coisa uma promessa que poderia se cumprir ou não. Na mente do Senhor já estava garantido. Eu vou dar. Né? Então, só mandou lá para eles olhar. Talvez um teste de fé, né? Olha, vou testar a fé, porque Deus ele não prova no sentido de nos induzir ao pecado, mas a nossa fé é provada, né? Ele não nos induz a pecar, mas ele testa a nossa fé. Então, talvez aqui Deus esteja testando a fé daqueles homens, né? Quando manda eles ir lá, mas ele garante, eu vou dar. A terra é de vocês. Aí aqueles homens que foram um homem de cada tribo, né? Totalizando 12. Aí me chamou também a atenção quando Caleb, no versículo 30, quando o povo começou a falar, os 12, eles passaram 40 dias, né? Lá em Jericó. Ou lá na cidade de Canaã, Jericó. Aí quando eles viram tudo aquilo, foi tudo muito lindo. Eles viram coisas muito boas, mas depois eles começaram a falar os pontos negativos. Não, são grandes, são fortes. Não, nós não somos nada, não somos ninguém. Aí versículo 30, né? Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, né, infelizmente a gente já conhece a história, aqueles homens foram o meio de fazer com que o povo desfalecesse e não entrasse, né? Então, uma coisa que era para ter sido bem rapidinha demorou 40 anos, né? Aí outra coisa porque assim, aqui é Caleb que se levanta, né? Aí vamos pular lá para Josué capítulo 15.
14, Josué 14. O livro de Josué é perto, depois da Deuteronômio. Não, pra cá, não é. Vizinho do Deuteronômio. Josué 14. Aqui eles já tinham entrado, né? Já estavam aí fazendo as suas divisões. Aí no versículo 6. 14, 6. Deixa eu, irmão. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal. E Caleb, lembra do Caleb que se levantou, que disse, vamos, que nós vamos ganhar? Filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, você sabe, é que ele falou para Josué, né? Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então aqui é o testemunho dele há 40 anos depois. A mesma fé. Ele disse, olha, o meu coração continuou o mesmo. Naquela época eu acreditei que nós íamos... A terra era nossa. A terra era nossa. Infelizmente o povo ficou amedrontado, mas 40 anos depois eu estou aqui para receber ela, porque eu confio que Deus ia me entregar. Então, assim, me chamou a atenção a fidelidade de Deus, porque depois aquela terra foi dele, né? Serviu de herança para ele. E também me admirei da fé, né, de Caleb. Eu já sabia que ele é daquele povo todinho que saiu de Israel, só 2 entrou, né? Caleb e Josué. Mas nunca tinha prestado tanta atenção a esse testemunho, sabe? De fé, de confiança, que não desanimou, que passou-se 40 anos, mas ele estava ali com a mesma fé, com a mesma confiança. Muito bonito isso. Me deu muito ânimo. Não murmurou, né? Não murmurou. Então, um provérbio no nosso meio que a gente usa erradamente. Eu não vou dizer. Que é a voz do povo. Não, irmão, esse pior que esse é Pois um é, testemunho, é um o provérbio que provérbio comum, mas isso já se provou tanto que não é verdade. É um provérbio, né, que anda muito na nossa boca. A voz do povo é a voz de Deus. E a gente vê que a voz do povo não é a voz de Deus. É 2 homens, né, no início, que se olha, podemos, a terra é nossa. A terra é nossa. E nós vamos aí, um É o deles. contrário. Quando o povo se reuniu para fazer a escolha, antigamente, eles fizeram sempre a escolha errada, né? Escolheram, quando Moisés subiu, eles escolheram fazer um bezerro de ouro. Quando Jesus Cristo estava lá, eles escolheram Barrabás, né? Sempre faz as escolhas erradas, o povo. É por isso que a gente tem que, na igreja, quando a gente vai escolher homens para ficar como nossos espias, como pessoas que vai estar à frente da gente, a gente tem que estar em oração. Hoje eu digo, as igrejas de Cristo que eu conheço, elas não têm presbítero, nem pastor, nem bispo, nem diabo. Biblicamente. O prédiozinho ali, ela pode ter capacidade. Né? Hoje, se os meninos permanecerem na fé. Eles se permanecerem daqui a muitos anos na frente. Pois é. Biblicamente falando. Biblicamente falando, né? Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, né? 15 anos. Falando do Elfo, do Cícero, né? O Sérgio. Não, o Sérgio já complica, né? Já vem do segundo, né? Ele tem um relacionamento. Teve, né? Lá atrás. Da segunda situação. Então, tudo isso aí, a gente tem que estar orando por esses homens. Porque Satanás vai trabalhar na vida deles. Sim, para não alcançarem, né?
Nós temos presbítero, entre aspas, nas igrejas aqui, mas não é de acordo, estabelecido de acordo com a vontade de Deus. Deus tem o seu tempo para tudo. E a gente tem que ir pelo tempo dele. Quando eu, fazendo um comentário em off aqui, quando todo mundo vai lá na frente que faz a sua leitura, a sua pregação, você faz de maneira objetiva, de uns tem mais domínio, outros menos, né? Por exemplo, o Elton tem bastante domínio, mas toda vez que o menino vai, o Sérgio, né? Ele estica com os assuntos de fora, começa a entediar já. A gente brinca, sabe? A gente brinca assim dentro do contexto de chamar a atenção, né? Aí eu digo, rapaz, no dia que a oferta deu 5.000, mano, até chorou, cara. Aí eu digo, Bispo Baceno perdeu um grande homem. Aí a Mas gente... teve esse dia? Teve, mas chorou foi por outra coisa. Chorou por outra coisa, o testemunho que ele estava dando, né? O testemunho. O testemunho que ele estava dando. A gente brinca nesse ponto aí. Mas graças a Deus, sabe? Aí a gente tem convidado ele para trazer a mensagem. Ele não traz por quê? Porque eu acho que a mensagem é uma coisa muito santa. Aí ele não, irmão, não. E agora vamos aqui para o meu texto. Não acho que nada tempo, né? Salmos, capítulo 6. Fala aqui do sofrimento de Davi, que é semelhante ao sofrimento de Cristo. Salmo 6, né? Salmo 6, capítulo 6. Ele diz assim, ó: Senhor, não me repreenda na tua ira, e nem me castigue no teu furor. Ele estava com um grande problema, né, que ele tinha conseguido. Viu uma mulher que não era dele e, né, simpatizou com ela. E durante esse negócio ele escondeu durante um ano, ao ponto de que dentro desse um ano ele ainda matou o marido da moça. E ele estava se sentindo aqui, sabe, despedaçado. Ele diz no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Aqui já entra aquele ponto lá do jardim Getsemane. Na angústia dele, mesmo assim, ele estava profetizando os sentimentos, né, que Deus estava dando a Jesus Cristo através do abandono. Deus realmente abandonou Jesus Cristo por causa de cada um de nós. E esse texto ele é um texto iniciante, mas também é um texto didático que ensina, né, sobre a pessoa, né, está buscando, né, nos seus erros, né, voltar ao Senhor. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro ou no Sheol, quem dará louvores? Eu estou cansado de tanto gemer. Toda noite
faço nada no meu leito. As minhas lágrimas me inundam. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelheceram-se por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do seu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Envergonhaste seja sob modo, perturbado todos os meus inimigos. Retira-me de súbito, coberto de vexame. Então esse é o salmo de Davi, ele me dá um pouco da solidão que o próprio Cristo, sem pecado, estava sentindo de Deus, né? O Criador do céu e da terra, que nunca tinha, de maneira nenhuma, saído da presença de Deus, ele estava se tornando igual ao pecador Davi, todo sofrido, né? Angustiado, perturbado, né? Talvez devendo visões perturbadoras. É isso que acontece, né, quando a gente não realmente confessa diretamente as nossas dívidas ao nosso Deus. Então eu entrei dentro do texto, sabe? Comecei a olhar, né, os lamentos dele. Então você vai ver esse lamento no capítulo 32, no capítulo 38, no capítulo 51, no 102, e no 130 e no 143. Você vai ver, né, ele sempre, né, fazendo essa permissão a Deus, porque ele pecou e ele se achava inútil. Acho que esse era um grande diferencial de Davi, né? Isso. Ele Nunca se achava. Mas ele não sentia orgulho do que ele fazia, né? Exatamente. Ele sofria depois. Não, o pecado, sabe, ele tem que fazer a gente sentir, né? sentiu. Se você sentir, é um bom caminho. Ele sentiu, né? Sabendo no contexto da história que a família dele, né, filho matou o irmão estrupou a irmã, né? O filho queria matar o próprio pai, tomar o trono. Foi uma desgraça. E no final de tudo, né, botaram uma jovem novinha para dormir com ele. Rapaz, essa estresse foi o que eu meditei. Amém. Bom, muito edificante, todo mundo. Pode olhar? A última reunião aqui foi 1h40, 1h30, mano. Foi bem demorado. Essa foi boa. Senhor Deus, glorioso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, te damos graças por esse momento, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por nossa semana estar terminando com aquela certeza, Senhor Deus, de que o Senhor esteve presente em nossos corações, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela palavra que cada pessoa, cada um de nós aqui compartilhamos hoje, Pai. Sabemos que essa palavra, ó Deus, é quem nos sustenta, que nos mantém em pé, que nos dá a verdadeira vida. Nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada linda, maravilhosa, mas que também muitos obstáculos, Pai, muitos. E nós sabemos, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é deste mundo. A nossa luta, a verdadeira luta, Pai, qual passamos, ela é espiritual, Senhor. Temos um inimigo forte, Pai, mas ele não é maior que o Senhor. E o Espírito Santo que está em nós, esse sim, é que é forte, Pai. Esse é que pode nos ajudar a vencer. Mas para isso precisamos alimentá-lo, Deus. Nos ajude, Senhor, com essa consciência
dessa busca, Pai, que tem que ser diária. Muito obrigado mais uma vez, te agradeço pelo Antônio que está aqui, pelo meu Cláudio, pelo meu marido, por essa casa que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu não fiz muito. Não, tranquilo, irmão. É isso.